Capítulo 3. O chamado à instrução formativa. Estávamos em férias com a família na Califórnia. Meu filho de 4 anos e eu estávamos em um passeio de barco na Disneylândia, passando pela atração Piratas do Caribe. À medida que as bombas explodiam e a água espirrava ao nosso redor, ele virou-se para mim e perguntou: Papai, isso é de verdade ou é de brincadeira? Ele estava checando a realidade. Se isso for de verdade, vou morrer de medo. Se for de brincadeira, vou relaxar e aproveitar o passeio. É importante interpretar a realidade para os nossos filhos. O chamado à instrução formativa é um chamado para proporcionarmos aos filhos coordenadas pelas quais eles poderão interpretar a realidade e reagir diante dela. Definindo a instrução formativa. Instrução formativa é o ensino que molda as nossas crianças, capacita-as a arraigar sua vida na revelação de Deus que está na Bíblia. Providencia uma cultura para os nossos filhos, uma cultura cristã distinta. Revela-lhe a glória e a excelência de Deus. Ajuda-os a compreender a dignidade da raça humana como portadora da imagem de Deus. Proporciona-lhe um meio para interpretarem a vida através da história da redenção de Deus, que reconcilia as pessoas com Ele mesmo. A instrução formativa é uma instrução preventiva de problemas. O seu foco é interpretar a vida e reagir às suas circunstâncias de maneira bíblica. Tanto pode ser planejada como não planejada. O culto doméstico, por exemplo, é planejado para fornecer a rica verdade bíblica aos nossos filhos. Também há muitas oportunidades não planejadas para a instrução formativa ao vai e vem da vida diária. Quando a vida nos pega de surpresa, as nossas reações constituem instrução formativa para os nossos filhos. Nossa fé em Deus, diante das provações, nosso amor e compaixão pelos outros, nosso espírito manso e perdoador, nossa confiança ao poder do Evangelho, nossa esperança na graça, tudo isso inspira a vida, nossa instrução formativa. Recentemente observei uma maravilhosa ilustração de instrução não planejada. Um jovem pai estava ajudando um filho de 3 anos a reagir depois de ser derrubado e perder o brinquedo para uma criança mais agressiva. Durante uma brincadeira confusa em uma reunião social, esse pai socorreu o filho com as seguintes palavras: Bem, Jordan, você pode deixá-lo ficar com o brinquedo. Existem muitos outros brinquedos aqui para brincar. O menino estava relutante em corresponder com essa sugestão bondosa. Às vezes é difícil ser bom, não é? Continuou o pai. É, disse ele, balançando a cabeça com os lábios inferior tremendo. O pai perguntou-lhe: Quem pode ajudar você a ser bom? Jesus? É isso mesmo, Jesus pode ajudá-lo. Vamos orar pedindo ajuda a Jesus? Esse foi um exemplo poderoso de instrução formativa não planejada. Esse pai estava apresentando uma cultura ao seu filho. Essa conversa foi um modelo de bondade e perdão. Foi um modelo de dependência de Cristo para receber graça e capacitação. O problema de supor demais. Geralmente, nossa instrução formativa é inadequada ou incompleta, porque fazemos suposições exageradas a respeito daquilo que os nossos filhos entendem. Mandamos nossos filhos pequenos para um acampamento. É óbvio, fez a mala. Ela colocou todas as coisas que uma mãe colocaria em uma mala e seria suficiente para uma semana. Dando-lhes informações sobre as coisas que colocaram na mala, Marg lhe mostrou algumas cuecas e disse: Querido, lembre-se de colocar uma cueca limpa todos os dias. Ele retornou uma semana mais tarde, parecendo um pouco mais gordinho. Logo descobrimos que ele estava usando 7 cuecas.
Ele colocou uma cueca limpa cada dia, exatamente como sua mãe havia pedido que fizesse. Imaginou que ele já soubesse que deveria tirar a cueca suja antes de colocar limpa. Nós superestimamos aquilo que nossos filhos compreendem a respeito da vida. Por esta razão, precisamos estar cientes da importância da instrução formativa. A interação do dia a dia proporciona muitas oportunidades de ensinarmos os filhos sobre como Deus planejou o mundo em que vivemos. Diferente da disciplina corretiva. Os momentos de disciplina corretiva não são o melhor contexto para ensinarmos os caminhos de Deus aos nossos filhos. Primeiro, porque não ficamos em nossa melhor condição quando as coisas vão mal. Ficamos frustrados. Ele já devia saber disso. Quantas vezes ainda fará esse tipo de coisa antes de aprender? Mesmo que não sejamos agressivos em nossas atitudes e palavras, não somos os melhores comunicadores da verdade quando as coisas vão mal. Esses não serão os nossos melhores momentos de ensino. Um de nossos filhos em idade universitária estava usando o carro da família para chegar ao seu serviço temporário. Numa tarde, ele voltou para casa com o para-choque traseiro amarrado com uma corda grossa. Naturalmente, eu fiquei curioso. O que aconteceu com o carro? O para-choque caiu? Perceba que o assunto não era meu filho, e sim um para-choque. Meu filho estava presente como um mero observador. Parece que ele havia deixado cair uma caneta no assoalho do carro e bateu na grade de proteção enquanto tentava apanhá-la. Fui bem razoável naquela noite. Fui paciente e gracioso. Tínhamos um carro velho, em péssimas condições. Ele removeu o para-choque dos dois carros para fazer a troca. Estava escuro demais para terminarmos o serviço naquela noite. Então, no dia seguinte, ele dirigiu o carro sem a parte traseira. Naquela mesma tarde, ele decidiu fazer um retorno. Ao fazê-lo, deu ré na direção de uma montanha. Quando ele voltou para casa, não somente o carro estava sem o para-choque, como também todo o porta-malas estava amassado. Como você deve imaginar, eu não estava na excelente condição de instrutor gracioso quando nosso carro voltou chacoalhando pela estrada com as marcas da batida recente. Meu filho precisava de instrução formativa para aprender todas as lições que poderia protegê-lo de cometer uma série de erros. Mas eu não estava em minha melhor condição como professor. Ele também não estava receptivo ao ensino, estava na defesa, tentando se justificar. Então lá eu estava em pé, dizendo como ele havia sido tolo. Nesse meio tempo, ele me dizia que não havia sido sua culpa. Era a culpa da caneta, da grade de proteção, da rua estreita. Quanto mais ele se justificava, tanto mais eu tentava provocar que ele não tinha um pingo de razão. Quanto mais eu refutava, mais ele se defendia e assim prosseguimos. Nunca oferecemos o nosso melhor ensino quando estamos em situações de disciplina. A instrução formativa ensinar os caminhos de Deus, precisa acontecer fora dos momentos de disciplina. Segundo, se tentarmos ministrar a instrução formativa no contexto da disciplina corretiva, o nosso foco será muito restrito, perderemos o panorama geral, a oportunidade de ensinar uma cosmovisão. Perderemos a chance de proporcionar uma cultura que explica todas as escolhas da vida a partir de uma perspectiva distintamente cristã. A cultura pode responder a muitas perguntas. O que é importante? O que tem valor? Pelo que vale a pena lutar? Qual a afirmação da verdade é válida? Como essas coisas podem moldar a vida? Como devo estruturar meus relacionamentos? Por quais convicções devo viver? O que é diversão? Qual é a função do entretenimento? O que devo pensar a respeito da minha aparência?
Você não pode entrelaçar todos esses assuntos culturais complexos em uma conversa nos momentos de disciplina e correção. Os incidentes particulares aos quais você reage durante a correção são apenas ilustrações de assuntos culturais muito mais amplos. São ilustrações de princípios bíblicos que compõem um quadro precioso da Palavra de Deus. A instrução formativa é o fundamento para a disciplina corretiva. Ela cria a estrutura para que a disciplina corretiva aconteça. Uma ilustração no Antigo Testamento. Josué 24 é uma ilustração poderosa da importância da instrução formativa. Você deve conhecer bem o famoso texto sobre a família de Josué 24. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Traga a cena à sua memória. É a despedida de Josué como líder de Israel. Ele recapitula os atos redentores de Deus, relembra ao povo chamado de Deus, a Abraão, dando-lhes a terra de Canaã, libertando-os da escravidão egípcia e condenando-lhes a terra prometida. Recorda-lhes que estavam habitando em cidades que não haviam edificado e comendo das vinhas que não haviam plantado. Então Josué faz uma declaração corajosa de que ele e sua casa serviriam ao Senhor. O povo respondeu: Também serviremos ao Senhor, pois ele é o nosso Deus. Josué 24:18. Você lembra o que aconteceu? Não foi algo agradável. A primeira geração que viveu após a conquista de Canaã cresceu sem conhecer o Senhor ou o que ele havia feito por Israel. Josué 2:10. Como isso aconteceu? Como eles não souberam a respeito da divisão do Mar Vermelho, do maná no deserto, da água que Deus fizera brotar da rocha, das muralhas de Jericó que ele derrubara. O que aconteceu? De quem foi o erro? Josué falhou, os sacerdotes de Israel falharam, os profetas de Israel falharam. O erro foi dos pais. Os lares e as famílias falharam. Deixaram de fazer aquilo que Deus havia chamado seu povo para fazer, conforme Deuteronômio 6. A necessidade de instrução formativa. O primeiro lugar onde a criança deve receber instrução formativa é o lar. A escola dominical, a escola bíblica de férias, os acampamentos cristãos, as escolas cristãs ou até mesmo os programas para jovens de sua igreja não podem substituir a família. O lar é o lugar onde apresentamos uma cultura distintamente cristã. Nossos filhos necessitam de uma cultura cristã. A degradação moral da nossa sociedade possui um escopo cultural. Os entretenimentos, as artes, as músicas, a literatura, os costumes, os esportes, o trabalho, o lazer, a recreação, tudo tem sido distorcido para servir a cultura predominante que está determinada a remover da consciência pública até o último vestígio da verdade cristã. Nossos filhos estão sendo ensinados sobre o que devem pensar acerca de autoridade, da justiça, da honra, da diversão, da responsabilidade, da orientação sexual por uma cultura que tende se tornado insensível, se entregou à dissolução. Efésios 4:19. O apóstolo faz uma descrição desse fato em 2 Timóteo 3, de 1 a 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Estamos criando os nossos filhos em uma cultura perigosa, impossível de ser isolada. Eles se infiltram em nossas casas através de brechas. Os jogos eletrônicos e a indústria de entretenimento oferecem uma cultura perigosa aos nossos filhos. Se não lhe proporcionarmos de forma autoconsciente uma cultura arraigada na verdade, eles serão mais influenciados pela cultura predominante do que por nós e pela palavra de Deus. Uma chamada instrução formativa. Em Deuteronômio 6, de 1 a 9, Deus convoca os pais à instrução formativa. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus,
sim te ensinassem para que as cumprisse na terra, a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teu pai: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal nas tuas mãos, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O alvo. O alvo da ilustração formativa é que nós, nossos filhos e nossos netos, temamos o Senhor e andemos em seus caminhos, desfrutando de uma vida longa. Há muito mais em jogo do que simplesmente satisfazer as necessidades do momento ou conseguir que a criança faça o que desejamos. Resolver os problemas imediatos frustrará os nossos esforços. Estaremos muito concentrados em deixar o problema para trás e prosseguir a vida. Não pense em sobrevivência, pense no reino. Por esta razão, precisamos instilar amor a Deus e aos seus caminhos em uma criança de 6 anos. Precisamos encantar os nossos filhos com gosto pelas alegrias de um mundo invisível. Estamos edificando uma cosmovisão completa e bela porque desejamos que nossos filhos e netos sigam a Deus. Nossa preocupação concentra-se naquilo que nossos netos serão daqui a 50 anos. Quando e onde? Onde e quando a instrução formativa acontece? Em todo lugar, em todo tempo. Falarás dos caminhos de Deus, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6:7. Existem momentos formais e informais quando você está assentado em casa. Reunimos a família para um tempo de adoração. Todos os membros da família sabem que essa é a hora do dia em que lemos a palavra de Deus, discutimos sua verdade e oramos juntos como família. Tive a felicidade de crescer em um lar em que tínhamos culto doméstico todos os dias. Sei que falhamos em alguns dias, mas isso se tornou parte tão peculiar de nossa família que não me lembro de um dia que não começamos com o culto doméstico. Há outros momentos assentado em casa que são informais, mas que são igualmente significativos para mostrar a beleza e a harmonia da verdade de Deus aos nossos filhos. Quando estamos apenas passando o tempo ou gastando-o em família juntos, os caminhos de Deus, a bondade dos cuidados e da provisão de Deus e a natureza da sua verdade, que satisfaz a alma, poderão ocupar nossas conversas. Não de modo sufocante, mas de maneira tal que as brisas da verdade bíblica soprem em nosso lar o tempo todo. Toda a criação foi habilidosamente desenvolvida para nos ajudar a obter uma melhor compreensão de Deus e de sua revelação. Toda porta é uma lembrança de que Cristo é a porta. Todo dia que desponta e toda noite que declina são uma recordação de que Deus cumpre as suas promessas. Gênesis 8:22. Há momentos, ao deitar, devemos levar os nossos filhos a encerrar o dia refletindo sobre as bênçãos e as oportunidades daquele dia, pedindo perdão pelos pecados do dia e buscando a Deus para terem um sono agradável e tranquilo. A hora de dormir é um momento comovente para reflexão, meditação e agradecimento. Há momentos, ao levantar, precisamos ajudar os nossos filhos a receber cada novo dia com oração e gratidão. A cada dia devemos encarar novamente os desafios de viver em um mundo caído,
de maneira que traga glória a Deus. Devemos antecipar o dia que se segue. Precisamos pensar nas tentações que se apresentarão aos nossos filhos e nas oportunidades de reforçar que lhes ensinamos ontem. Uma criança de 8 anos que fica se debatendo com birras e choro precisa ser encorajada a encontrar esperança e ajuda de Deus antes que surja a primeira tentação para reclamar. Filipenses 2, 14 a 16. As crianças se beneficiam desses rituais quando os colocamos para dormir e as ajudamos a receber um novo dia. A instrução informal acontece enquanto estamos andando pelo caminho, ou, num sentido mais moderno, enquanto dirigimos o nosso carro. E se o carro estiver cheio de criança tagarela, teremos a oportunidade de pastorear e redirecionar as conversas de modo a encorajar o amor de Deus e aos outros. Quando estamos dirigindo e temos conosco apenas um de nossos filhos, podemos conversar com ele. Pense nas necessidades potenciais e fraquezas daquela criança em particular. Converse sobre a sua vida, sobre como interagir com as alegrias e as tristezas de modo a refletir a beleza da revelação de Deus e a magnitude do seu caráter. Investigue as coisas que você sabe interessem a seu filho, ou as coisas com as quais ele esteja lutando. Se você não tiver nenhuma ideia, pergunte. Não desperdice esse tempo precioso ouvindo notícias e programas de debate de rádio ou simplesmente se isolando um do outro. Não estou falando de um monólogo contínuo. Em vez disso, propicie lentes de interpretação através dos quais os filhos possam aprender a enxergar o mundo. Segura o prisma da palavra de Deus em direção da luz das coisas do dia a dia. Assim, essa luz se difundirá em um magnífico espectro de cores bíblicas que fascinam e revelam a glória de Deus na vida cotidiana. Certa noite, quando construíamos a nossa casa, dirigíamos rapidamente para casa em meio a uma tempestade com relâmpagos e trovões. No momento em que passamos em frente ao celeiro de nossos vizinhos, o celeiro foi atingido por um raio. Os para-raios fizeram o seu trabalho e não houve dano algum. Mas o clarão de luz nos deixou fascinados com a luminosidade ofuscante. Imediatamente começamos a conversar sobre Deus, que habita na luz inacessível. Lembre-se, Deus disse que os relâmpagos se reportam a Ele, que os envia para cumprir o seu percurso. Jó 38, 35. Deus planejou o mundo para que este seja um lugar onde sua glória é revelada. Deus fez o mundo com pedras e construções e areias e estradas e caminhos e rios e mares e barcos e nuvens e chuvas e tempestades e neve e relâmpagos e montanhas e desertos e vales e ursos e lobos e cobras e gado e ovelha e árvores e grama e flores e alimentos e água e sono e insônia e doenças e lágrimas, saúde e força e braços e mãos e pés e olhos e ouvidos e cabeça e corpo e vida e morte. Ele fez deste modo para nos revelar as suas glórias. Tudo na criação nos leva a Deus. Toda oportunidade de conversa infunde à vida a compreensão de que os caminhos de Deus e as suas palavras são tudo. Proporcionamos instrução formativa até mesmo através da decoração da casa. Moisés disse: E as escreverás as palavras de Deus nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A questão aqui é que uma cultura distintamente cristã, nos pensamentos e nas interações, deve permear a vida familiar de tal modo que até nossas casas se tornem parte da mensagem a respeito de viver alegremente na luz da graça e na verdade de Deus. Um amigo meu teve a oportunidade de projetar sua casa. Ele construiu uma casa com grandes cômodos comuns que forneciam luminosidade e espaço para facilitar a vida familiar. Os quartos eram pequenos e não eram confortáveis para relaxar, eram apenas lugares bons para se guardar as roupas e dormir. O propósito do espaço dizia: somos uma família, e não indivíduos divididos no mesmo teto.
As obras de arte e a decoração também podem comunicar a glória dos caminhos de Deus. Nosso amor por Deus é essencial. Deuteronômio 6 não é um texto a respeito da verdade comunicada através de alguns porta-vozes incoerentes. A verdade de Deus tem de ser vida para o pai e a mãe, assim como para os filhos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Deuteronômio 6, 4 e 5. O nosso amor a Deus é a base para tudo o que precisamos dizer. Não conseguiremos impressionar nossos filhos com a reputação do nome de Deus se nós mesmos não estivermos impressionados com ele. Se as verdades a respeito do poder soberano de Deus e da sua infinita misericórdia tiverem comovido nosso coração e produzido um profundo amor a Deus, poderemos impressionar nossos filhos com a sua glória admirável. Se a palavra de Deus for preciosa para nós, também será importante para nossos filhos. Precisamos ser fascinados por Deus. Não podemos dar aquilo que não temos. O Salmo 34 é um excelente comentário sobre este assunto. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34, 8. Aqui está uma descrição maravilhosa do deitar-se em Deus. Depois de exclamações adicionais concernentes à bondade e à provisão de Deus, lemos: Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Salmo 34, 11. Aquele que provou da bondade de Deus está apto a ensinar o temor do Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Deuteronômio 6, 6 a 7. As coisas que mais valorizamos e aquelas que consideramos o maior tesouro estão em nosso coração. Os caminhos de Deus não podem ser somente conceitos e ideias, precisam ser a razão do nosso viver. Richard Edwards, o avô de Jonathan Edwards, era descrito como alguém que parecia não somente crer, mas também se deleitar na presença de Deus. Muitos dizem que acreditam em Deus, mas bem poucos se deleitam nele. O deleite em Deus é mais persuasivo do que muitas palavras. Deuteronômio 4:9 adverte: Tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Devemos ter o propósito de manter as misericórdias de Deus diante de nós em todo o tempo. Deus deseja que a verdade a respeito de seu ser, de seu caráter, de seus atos redentores e impressionantes esteja no coração do seu povo. Esses mandamentos possuem um perigo real. Podem escapar de nós despercebidamente. Mantenha uma imagem correta diante de seus filhos. Precisamos manter a Deus e a sua poderosa redenção diante dos nossos filhos. Nossa união jubilosa e íntima com Deus, nosso deleite nele, nossa gratidão por sua misericórdia e bondade são a base para gravarmos a verdade no coração dos nossos filhos. Lembre-se, os fundamentos da instrução formativa não são apenas conceituais, são profundamente espirituais. Ajude-os a interpretar a vida corretamente. Quando a verdade a respeito de Deus for a nossa maior alegria, ajudaremos nossos filhos a interpretar a vida com base numa perspectiva bíblica. Algumas verdades que devemos incutir em nossas crianças. A vida não consiste na abundância de bens. O sentido da vida não se encontra em um novo jeans, em um novo iPad, um carro, nas habilidades de alguém, nas emoções, nas experiências de adrenalina pura. Devemos andar em sabedoria, submeter-nos à bondade dos caminhos de Deus e mudar nossas próprias agendas. Uma vida de oração e conselhos piedosos é o nosso desejo.
O nosso alvo são as escolhas baseadas em princípios e não na opinião popular, renunciando à satisfação imediata por causa da recompensa eterna. As estruturas de autoridade planejadas por Deus são uma bênção. Para uma criança de 8 anos, significa: eu posso confiar na decisão de mamãe de que preciso dormir às 8 horas da noite. Exigir que as coisas sejam feitas à minha maneira, quando ainda necessito de liderança paterna, impedirá o processo de treinamento de Deus. Paz amorosa são uma bênção vinda de Deus. Lealdade à instrução dos pais é uma demonstração de gratidão a Deus. A cultura predominante oferece uma falsificação fraudulenta dessa lealdade, encorajando os jovens a serem fiéis aos seus colegas e não aos pais. O coração é a fonte da vida, as coisas às quais os nossos filhos entregam seu coração, esperanças, ambições, desejos sombrios, alegrias e preocupações definirão o curso de sua vida. Não podemos confiar em nosso coração. Jeremias 17:9. Nosso coração mentirá para nós. As crianças e seus pais são facilmente ludibriadas e têm necessidade de ser influenciadas por conselhos, instrução e educação dos outros. As amizades devem ter o propósito de glorificar a Deus, encorajar os outros, demonstrar amor e compaixão e receber encorajamento para fazer aquilo que é correto. Na Bíblia existe um princípio de semeadura e colheita, e precisamos desenvolver a mentalidade de que colheremos as consequências dos nossos atos. As crianças que obedecem a Deus são coroadas com bênçãos maravilhosas. É óbvio que isso é uma espada de dois gumes. Um garoto de 10 anos que é relaxado em suas pequenas tarefas colherá aquilo que está semeando, porque de Deus não se zomba. Cada uma dessas questões possui a sua falsificação cultural mentirosa. Nossos filhos se defrontam com as mentiras todos os dias. Cabe-nos inculcar neles essas verdades. Finalmente, a instrução formativa nos capacita a proporcionar uma estrutura para nossas decisões de seguir os caminhos de Deus em nossos lares. Na passagem bíblica que citaremos em seguida, Moisés antecipou a oportunidade que cada família cristã desfrutaria, quando disse aos pais que deveriam responder aos questionamentos de seus filhos. Eventualmente, nossos filhos perguntam por que organizamos a vida em torno do deleite em Deus e da demonstração de sua bondade aos outros. Quando o teu filho, no futuro, te perguntar dizendo o que significam os testemunhos, estatutos, os juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão, e dali nos tirou para nos levar a nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Deuteronômio 6, 20-29. A questão é: por que adoramos e servimos a Deus? Por que fazemos escolhas tão diferentes das escolhas daqueles que estão ao nosso redor? Moisés respondeu: Deus trouxe redenção à nossa família. Poderíamos ter sido deixados no Egito, mas Deus nos redimiu, fazendo escolhas diferentes para refletir nossa alegria em Deus e nossa lealdade a Ele, que tem sido muito bom para conosco. O que mais poderíamos desejar? Quando sabemos que as alegrias mais profundas da humanidade se acham em conhecer o Deus de amor. A falha de Israel, descrita em Juízes 12, estava diretamente relacionada ao seu fracasso em fazer aquilo que, conforme Deuteronômio 6, Deus nos havia chamado a fazer: proporcionar instrução formativa aos seus filhos. Qual foi o resultado? Uma geração cresceu sem conhecer o Senhor ou seus feitos em benefício dele. Recebemos esperança ao fazer isso. Não instruímos e discipulamos nossos filhos para que eles se tornem cristãos. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Em última análise, não temos esperança de que faremos isso de modo perfeitamente correto. Nós, assim como nossos filhos, somos parte de uma humanidade decaída. Cada dia nos fornece novas lembranças de nossas falhas e de nossa necessidade de graça. A nossa esperança em instruir os nossos filhos é de que o Evangelho
é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Na bondosa providência de Deus, nossos filhos são confrontados todos os dias com suas necessidades de graça para perdoá-los e capacitá-los a fazer o que é certo. A nossa esperança é que o Evangelho seja o poder de Deus para salvar suas vidas, assim como salvou as nossas. Talvez esse capítulo tenha alertado em relação a coisas que você tem negligenciado. Você pode até perguntar: como posso fazer essas coisas? Lembre-se, você só pode cumprir o chamado de Deus, na graça e no poder de Jesus Cristo. Por meio dele, você pode todas as coisas. Filipenses 4:13.